Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade ao conteúdo estatística, tá certo? Então, hashtag sextou, gente. Então, com muita alegria, foco na aula, tá certo? Faça suas anotações e vamos aprender muito mais sobre esse conteúdo que é importantíssimo aí no cotidiano da gente, ok? Então, vem comigo aqui. No final da aula, a gente vai falar um pouquinho do mês de setembro, né? Qual a mensagem que ele passa pra gente, qual a temática que trabalha neste mês, tá bom? Então, é muito importante, assista até o final da aula, ok? Olha só. Galera, vamos ver, né, um rápido conceito, o que é estatística, né? Qual é o objetivo da estatística, ok? É o conjunto de técnicas destinadas ao estudo quantitativo de fenômenos coletivos e empiricamente observáveis. O que é o dado estatístico, pessoal? É o número que mede a intensidade ou a característica do fenômeno coletivo que está sendo estudado. E a finalidade desse conteúdo, pessoal, é desenvolver métodos e técnicas para coleta, organização, análise e interpretação de dados, e também fornecer métodos para inferir conclusões sobre um universo maior a partir das observações de um fenômeno particular. Como já se sabe, é um conteúdo muito importante que facilita, né, a vida do ser humano, né? Por exemplo, na área da saúde, né, os órgãos que estudam, que se preocupam com essa parte, vamos imaginar que eles querem saber qual a região onde há maior índice de mortalidade, ou então onde há maior risco de contrair um vírus, enfim, a partir de uma pesquisa, tá bom? Esses órgãos, eles já ficam sabendo qual é a localidade, então eles vão acabar estudando, né? Fazendo um levantamento, um estudo para intervir naquela região, tá certo? Isso para o bem de todos nós, né? Da humanidade, enfim, daquela região. Isso é muito importante, os dados estatísticos, né? Os gráficos, enfim, para poder fazer essa análise e intervir, né? A intenção é cuidar daquele problema, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Falar um pouquinho de probabilidade, tá bom? Revisando um pouquinho das aulas anteriores. Imagina que você tem um baralho, tá certo? Que contém 52 cartas. São todas as possibilidades, gente. Eu chamo isso de quê? De universo, tá bom? Ou população, gente. População não é obrigado a ser só de pessoas, tá bom? Pode ser um conjunto de todas as possibilidades. Eu vou chamar de universo, pode ser chamado de população. Agora, qual a probabilidade de você tirar uma carta, um ás, né? Pode ser de copas, de ouro, né? Enfim, qual a chance que você tem de tirar um ás num baralho? E aí, qual o cálculo que eu devo fazer, gente? Lembra que é uma divisão simples, né, gente? Você vai dividir os possíveis resultados, que é o que você quer que aconteça, que é os ás, né? No caso, vão ter 4 ás, sobre o total, né? São todas as possibilidades que é 52 cartas. Quando você faz a divisão, pessoal, 4 dividido por 52 vai dar 0,076, né? E aí é um decimal, e para você transformar esse decimal em porcentagem, você multiplica por 100, que vai dar 7,6%. Então, você vai ter 7,6% de chance de tirar um ás numa carta de baralho. Ok? Entendido? Facinho, né, gente? Vem comigo. Então, o que é experimento aleatório? Experimento aleatório, pessoal, imagina aí um fenômeno, né? Um fenômeno natural, é um experimento aleatório. Você não sabe se vai chover, né? Apesar dos meteorologistas, eles te dão uma chance de chover e tal, mas não é certeza. Então, tudo que não for certeza de acontecer é um experimento aleatório, tá bom? No lançamento de um dado, você não tem certeza qual é a face que vai ser voltada para cima, entendido? No nascimento, né, antes de fazer o exame, também uma mãe não sabe se o filho vai ser menino ou menina, né? Não sabe se vai ser gêmeos ou não. Enfim, existe sim um estudo, né, da parte da genética, né, que tem a chance de ser gêmeos e não, mas não é certeza, né, gente? Tá bom? Então, a probabilidade vai trabalhar com essas incertezas, ok? Então, vamos continuar, né, gente? Falando ainda de população e amostra, quando vocês fazem algumas pesquisas, né,
na feira de ciências, vocês vão escolher uma população. Por exemplo, se vocês querem um tema falando de suicídio, né? Um tema muito sério, né? É importante trabalhar isso. E vocês vão ter uma população, no caso, vocês querem saber vocês querem saber o que as pessoas pensam sobre o suicídio, né? E aí vocês vão escolher, por exemplo, a escola toda, todos os funcionários, professores, alunos. Vocês não precisam fazer com todo mundo. Você vai tirar apenas uma parte da população. É o que nós chamamos de amostra. Por exemplo, pode escolher 5 alunos de cada sala, pode escolher alguns funcionários, alguns professores para fazer essa pesquisa. E a partir daí, dessa amostra é que você vai tirar a conclusão do todo, tá bom? Então isso é a população, né, que é o todo, e a amostra, tá bom? Tranquilo? Olha só, ainda falando de população, né, é o universo de todas as ocorrências, né, como vocês já sabem, possíveis de um fenômeno aleatório. No caso aqui do baralho, são as 52 cartas, né, que tem no baralho. Isso é a população. E a amostra são, por exemplo, você quer qual a chance que tem de tirar um AIS? Aí você sabe que tem 4 AIS, isso aqui é uma amostra, tá bom? Eu quero as cartas vermelhas. Quantas cartas vermelhas tem? Aí você também vai saber quantas cartas vermelhas tem no baralho todo. Eu chamo de amostra, tá bom? É um subconjunto da população, ok? Tá aí mais um exemplo, né, de população e amostra, tá bom? Aqui nós temos 3 do universo todo aqui, da população. Posso tirar 3 pessoas para fazer uma pesquisa. Também aqui, né, posso tirar 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher, enfim. E a partir dos dados, né, gente, é que a gente vai representar em um gráfico. E os gráficos, pessoal, é uma maneira mais dinâmica, né, de apresentar um resultado, uma pesquisa, ok? É uma leitura diferente para mostrar, né, para ficar mais fácil a visualização, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Levantamento de dados. O que é isso, gente? É o processo de fazer observações em algum fenômeno da população, certo? Como é impossível levantar todos os dados de uma população, coletamos parte dessa informação, que é o chamado de amostra. Então, por exemplo, vou fazer uma pesquisa com com toda a população do Brasil, é quase impossível, né? O IBGE faz essa função de pesquisa, né, de levantamento de dados, mas também às vezes não é possível fazer com todo mundo. Então a gente vai pegar uma parte da população para fazer essa pesquisa. É o que a gente chama de amostra, tá bom? O que é o objetivo da estatística? A gente já falou um pouquinho. É levantar dados amostrais para concluir, né, inferir, intervir ou generalizar sobre as características da realidade mais ampla que é da população, tá bom? Então, se for fazer uma pesquisa, né, levantamento de dados, qual é o bairro onde há mais, deixa eu ver aqui, mais índice de... Qual é o bairro, né, onde tem maior número de casos de dengue, né? Então, através de um levantamento, né, de dados nos hospitais, nos postos, eles vão transformar em tabela, em gráfico, aí vai saber qual é o bairro onde tem esse maior índice de casos, né, com dengue. E aí o que vai? Os órgãos, né, responsáveis por essa parte aí da saúde vai intervir naquela região. Por isso que é importante os dados, né, estatísticos aí nessa hora aí, tá bom? E a indução estatística, pessoal, processo pelo qual assumimos que os dados da amostra são iguais ao de toda a população. Essa generalização é feita através do cálculo das probabilidades. Por isso que foi importante a gente ter estudado um pouco sobre probabilidade, tá bom? Olha só, falando de frequência, tá bom? Que é o objeto de estudo agora, né? Falando de estatística, a frequência, pessoal, é a quantidade de vezes que a variável, né, o evento ocorre. Em outras palavras, a frequência é o número de vezes em que a variável assume um certo valor. Você deve estar lembrando da frequência, né, da sala de aula, né? O professor todo dia faz a frequência. Então, é a quantidade de vezes que esse aluno vai estar presente na sua aula, né, na minha aula. Então, frequência é isso, é o tanto de vezes que se repete aquele valor, tá certo? Aquele evento.
Então, e o que é intervalo de classe? É obtido dividindo o conjunto de valores assumido pela variável em intervalo de classe e indicando a frequência dos valores observados para cada intervalo. Então, pessoal, nesta tabela aqui, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é frequência e intervalo de classe, tá bom? Então, aqui foi feita uma pesquisa em algum colégio, tá bom? E pegaram de todo o colégio, pessoal, que é o universo, né, que é a população, pegaram apenas 40 alunos. E esses 40 alunos é uma amostra, né, gente? Tá bom? Então, a estatura dos alunos em centímetro, por exemplo, 150 centímetros a 154 centímetros, existiu 4 alunos aqui, tá bom? Isso aqui é a frequência, é o número de alunos que tem com essa estatura aqui, nesse intervalo aqui, tá bom? Agora, de 154 até 158, 9 alunos têm essa estatura aqui, tá bom? Nesse intervalo. De 159 a 162, 11 alunos. De 162 até 164, desculpa, até 166, 8 alunos. De 166 até 170, 5 alunos. E de 170 até 174, 3 alunos. Perceba que a variação aqui está de 4 em 4. Perceberam isso? Está de 4 em 4 centímetros, né? E aqui nós temos o total de pessoas. Então, esse resultado tem que bater direitinho, tá bom? Tem que dar o total. E esse 40 alunos significa que é o 100%. Ah, professor, como é que eu faço a frequência relativa? Aí nós vamos ver daqui a pouquinho de novo. A gente viu na aula passada, mas a frequência relativa é a porcentagem que você tira, né? De 40, 4 representa quanto? E aí você vai fazer o cálculo dividindo e multiplicando por 100, tá bom? Divide a menor parte pela maior, né, que é o todo, e multiplica por 100. Aí você transforma em porcentagem, que é justamente a frequência relativa, tá bom? Vamos dar continuidade? Olha só, gente, outra tabela, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de novo sobre o que é frequência relativa, tá bom? Que nada mais é que a porcentagem, né, de cada valor desse aqui, tá bom? De cada evento, sobre o total. Então, a pesquisa realizada com os 200 alunos de uma universidade buscava identificar as preferências por esportes, tá bom? E foram fornecidas as seguintes opções esportivas: futebol, vôlei, basquete. Então, pessoal, como vocês percebem, isso aqui são as variáveis de mesma natureza. Ou seja, eu estou falando de esporte, então todas as opções são esportes, né? Lógico. Então, observe os resultados aqui, olha só. A modalidade esportiva, aqui todos os tipos de esporte aqui, e a frequência absoluta, né, que é nada mais é que a frequência, né, o tanto de vezes que optaram por futebol, de 200 pessoas, 70 preferem futebol. De 200 pessoas, 50 preferem vôlei, basquete 40, natação 20, tênis 15, ciclismo 5. Então nós temos que ter um total de 200 pessoas que participaram dessa pesquisa, tá bom? É obrigado a universidade ter 200 pessoas? Não, pode. Lógico, vai ter mais pessoas, mas aqui é uma amostra, tá bom? Agora, como eu sei 70% é quanto de 200 em porcentagem, tá certo? É só você fazer esse cálculo aqui, gente, olha. Pega a menor parte, tá bom? Divide pelo todo, que é o 100%, olha. 70 dividido por 200 dá quanto? Dá um decimal, que é 0,35, né? E aí, a partir desse decimal, você multiplica por 100, ó, aí essa casa decimal, ela vai se deslocar para frente, duas casas decimais, aí fica 35%, tá bom? Então, 70 alunos, ok, que preferem futebol, representa 35% das opções aqui dos esportes, que é o futebol. Tranquilo? Facinho, facinho, né, gente? Agora, vôlei, você faz o mesmo processo, olha, 50 pessoas que preferem vôlei, dividido pelo total, ó, que é 200 pessoas que participaram da pesquisa. Quando você divide, dá 0,25, né? E aí, para transformar em porcentagem, você multiplica por 100. E a casa decimal vai se deslocar 2 algarismos aqui para frente, ó, 2 casas para frente, que dá 25%. Beleza? É um quarto, né? Um quarto do total.
Agora, basquete 40, aí faz do mesmo jeito. 40 dividido por 200 dá 0,20, que multiplica por 100, que dá 20%. 20 alunos de 200, divide dá 0,10, multiplica por 100, dá 10%. 15 de 200, divide, que dá 0,075. Agora, quando multiplica por 100, gente, observa aqui, ó, a casa decimal vai se deslocar 1, 2. Então, a vírgula vai ficar entre o 7 e o 5, tá bom? Então, fica 7,5. E 5 alunos de 200, divide, né, que dá 0,025. Quando você multiplica por 100, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 5, que é 2,5. Lembrando que a somatória aqui, pessoal, vai dar 100%, tá bom? Então, você pode associar que 200 alunos é o 100%. Tranquilo? Essa é a frequência relativa que a gente estudou na aula passada. Mas a gente vai conhecer daqui a pouquinho outra frequência, né, que é acumulada e que é importante a gente entender primeiro essa parte aí. Galera, como a gente vai falar de classes, né, no decorrer dos nossos estudos, vamos ver essas tabelas aqui. Olha só, nós temos as variáveis, é um certo assunto aqui, né, não tem o enunciado, mas vamos entender aqui que a variável 10, imagine que seja um jogo qualquer, né, um sorteio, enfim, que tem esses números aqui, ó. E aí, o número 10 saiu 2 vezes. Só uma ideia aqui, que é a frequência. O número 20 saiu 4 vezes, que é a frequência, né? O 30 saiu 7 vezes, o 48 e assim por diante. Cada número desse saiu uma certa quantidade de vezes, que eu vou chamar de frequência, tá bom? Agora, a partir daqui, pessoal, eu posso colocar essas variáveis em intervalos, certo? Como eu fazer isso em intervalos? Pode ser de 10 até o 20, do 10 até o 30, pode ser do 10 até o 40, enfim, você que pode escolher esses intervalos aí, certo? No exemplo aqui da nossa aula, eu peguei de 2 em 2, ó, do 10 até o 20, tá bom? Do 30 até o 40, ok? Então, eu vou chamar isso de classes, pessoal, classes. Olha só, o intervalo A, nós vamos representar o intervalo A, tá certo? De 10 a 20, observe, de 10 a 20, qual foi a frequência do 10 até o 20? Aí você vai somar. Foram 2 pessoas do 10 com 4 pessoas do 20. Então, dá 6. Olha só como é interessante, gente. Você vai pegar o inferior, que é o 2, e o superior, que é o 4. E vai somar. Tranquilo? Então, os números 10 e 20 saíram quantas vezes nesse intervalo? 6. Beleza? Facinho? Agora, o intervalo B, pessoal, o intervalo B, nós vamos fazer de quê? De 30 a 40, tá bom? De 30 a 40, o inferior é 7 e o superior é 8. Aí você vai somar a frequência do 30 até o 40, que vai dar 15. Entendido até aí, gente? Então, vamos prestar atenção nos outros exemplos, quem não entendeu até agora. Gente, o que a gente está falando? Nós estamos representando todas essas variáveis e essas frequências em classes, né? Nós estamos pegando de 2 em 2, ok? Vamos lá para o C, ó. O intervalo C é entre 50 e 60. Então, do 50, o inferior é 9 e o superior é 16, né? Então, somando, vai dar o quê? 25. 25 é a frequência. O D, 70 a 80. Gente, 70 a 80, somando 16 mais 10, 26. O intervalo é de 90 a 100, 16, né, gente? Ó, porque você vai somar 9 com 7, dá 16. Deixa eu ver aqui. De 200 a 500, pessoal, desculpa. De 200 a 500, olha, observa aqui, ó. 4 mais 3, 7. Então, nós temos aqui uma outra tabela que a gente organizou em classes, né, gente? Em classes. E aí, a partir daqui, a gente pode formar o nosso gráfico aqui, criar o nosso histograma, que a gente vai falar um pouquinho aí à frente, tá bom? Na nossa aula. Então, gente, a partir desses dados da tabela, né, que foi organizada em classes, a gente pode montar o nosso histograma, né, ou gráfico de barras, né? Então,
Aqui, gente, ó, são as classes, ok? E aqui é a frequência. Não esqueçam, aqui as classes, por exemplo, a classe A, pessoal. A classe A, pessoal, olha só, a classe A é de 10 a 20. A classe A é de 10 a 20. Qual foi a frequência, pessoal? Foi 6. Então, a classe A, que é azulzinho, vai até o 6, ó. Tá bom? Um pouquinho acima do 5. A classe B, que é essa coisinha aqui, né? O roxo. A classe B é de 30 a 40. 30 a 40 foi quanto? A frequência? 15. Então, a barra vai até o 15, ó. Beleza? Que é a frequência, né? Agora, o intervalo C, gente, a classe C, é de quê? É de 50 a 60. Então, qual foi a frequência? 25. Então, a barrazinha vai até o 25 aqui, ó. Tá vendo? E a maior, né, como tá bem claro aqui, a maior classe, pessoal, foi a classe D, né? De 70 a 80 foi 26. Então, foi um pouquinho a mais, ó. 26 passou um pouquinho do 25. Tá bom? E aí foi diminuindo de novo, ó. Tem a classe E, que foi 16, ó. Tá bom? E a classe D foi 7. Então, aqui é uma maneira muito mais dinâmica de apresentar uma tabela, né? Lógico, primeiro é aconselhável fazer uma tabela, lógico, para organizar os dados, a frequência. Depois põe em um gráfico. É bem melhor de apresentar, né? Mais visível para uma leitura. Então, pessoal, aqui, como eu falei para vocês, nós vamos ver um novo tipo de frequência, que é a acumulada, tá certo? Então, muita atenção, é hora de pegar o caderno, fazer as suas anotações, ok? Que vocês vão resolver as atividades do livro a partir dessa explicação aqui também. Vamos lá. Então, relembrando aí, ó, frequência absoluta é o valor total das observações, né? Temos aqui as frequências absolutas. Por exemplo, ó, voltando aí para um exemplo, ó, da tabelinha lá, né, gente? Futebol foram 70. Então, isso aqui é a frequência absoluta de quem escolheu o futebol, né? E o que é a frequência relativa? É o percentual das observações de cada variável dessa aqui. Por exemplo, se escolheram um futebol 70 alunos, aí a frequência relativa é a porcentagem. 70 representa quanto do total, que é 200? Aí a gente já fez esse cálculo, lembra? Que deu o quê? 35% aqui na frente, ó. E aí a gente vai fazer a frequência acumulada. Olha só, gente, interessante, o nome já está falando, ó. Frequência acumulada, você pode fazer a partir da frequência absoluta, tá certo? Observe bem. Primeiro a gente começa com a frequência acumulada com o mesmo valor que tem aqui, ó, a frequência absoluta. Esse aqui é 70, aqui também é 70. Agora, a partir da segunda linha, você vai haver o quê? Uma somatória. Uma somatória, tá vendo? Ó? 70 mais 50, 120. Então, por isso que chama acumulada. Vai acumulando os valores, né? Começa com o mesmo 70. E na linha do vôlei, pessoal, já vai haver uma somatória do valor anterior com o sucessor. Olha só, 70 mais 50, 120. Já aqui na linha do basquete, vai haver uma somatória de 120 com quanto? 120 com 40. Com 40, tá certo? Que dá 160. Aí depois, 160 com 20, 180, ok? 180 com 15, 195. E 195 com 5 dá 200. Então, esse resultado tem que bater aqui, ó, na última linha, tem que bater com esse resultado total aqui. Entendido? Então, a frequência acumulada vai sempre acumulando, somando, ó. Mais uma vez, 70, aí 70 com 50 dá 120. 120 com 40, 160. 160 com 20, 180. 180 com 15, 195. E 195 com 5 dá 200, tá bom? Tranquilo? Agora, como calcular a frequência acumulada em porcentagem? Você vai fazer, gente, o mesmo processo, tá bom? Agora, com muita atenção, você vai tirar 70%, tá bom? De quanto? De 200. Do total que eu tenho aqui.
tá bom? Você não vai poder somar tudo isso aqui, não precisa. Aqui embaixo é os mesmos 200, tá bom? Então, 70 de 200 é o mesmo 35. Agora, 120 de 200 dá 60%. Como eu vou saber esse cálculo? Mais uma vez, você vai dividir a menor parte pelo todo. Então, quando você divide 120 por 200, pessoal, vai dar 0,6, não é? 0,6 você multiplica por 100, que vai dar 60%. E aí você vai fazer com todos os valores, tá bom? Observe que o último valor aqui tem que dar 100%. Ó. 200 dividido por 200 dá 1. E toda vez que você representa o 1 aqui é o 100%. Ó. 1 vezes 100 é 100. Entendido? Então, acabamos de ver o que é frequência acumulada, que você vai sempre somando aqui, ó. Tá bom? O sucessor com o antecessor com o sucessor, né? Ó, 70 mais 50, 120 com 40, 160 com 20, aí vai. Até chegar no total aqui. E aí você vai tirar a porcentagem normalmente, tá bom? 70 dividido por 200, né? Que é 0,35, que multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Beleza? E aí, ficou fácil, gente? Se você soube fazer com a frequência relativa, vai também fazer o mesmo cálculo com a frequência acumulada. Só presta atenção que aqui vai acumulando, ó. 70 com 50, depois o resultado você marca o próximo aqui, ó. E aí vai. Tá bom? Quem não entendeu, vai voltar o vídeo um pouquinho, né? Na hora da resolução, vai vendo o vídeo e vai resolvendo. Beleza? Então, pessoal, nesse gráfico a gente vai entender melhor o que é o histograma, tá certo? Então, são um gráfico das distribuições das frequências de uma variável. Então, é um gráfico mais simples que tem, porém ele é muito dinâmico, né? Ele é mais claro de você apresentar uns dados, né? Um valor, enfim, uma pesquisa. Então, é muito importante que você, aqui nesse caso, não vai ter porcentagem, tá bom? Vai ter só a variável e a frequência, ok? Quando a gente for calcular a porcentagem, a gente vai usar outros tipos de gráfico, né? Que é os setores, gráfico de barras, enfim, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Ok? Então aqui é um histograma, é um gráfico muito simples, pessoal. Ele é bem fácil de fazer, basta ter a frequência, né? E aí a gente dividiu em classes, tá bom? Pode ser dividido em classes também. Olha só, do 0 a 1, né? Do 0 a 1, a frequência foi 4, olha. Agora, o 2, né? Aqui na categoria 2 saiu 6, não é obrigado também a ser só o 2, pode ser 2,5, 2,4, o importante é que esteja nesse intervalo aqui, ó, até o 2,9, por exemplo. Do 3 até o 3,9, pode ser dito assim também, saiu 16, a frequência é 16. Do 4 até o 4,9, 8, enfim, depende da classe que você quer sugerir aqui, tá bom? A partir dessa tabelinha bem simples, você vai pôr aqui no gráfico, né? No histograma. Olha só, o 1 vai até o 4, que isso aqui é a frequência, ó. Aí você vai acompanhar, vai até o 4, a barra, né? O 2 saiu 6 vezes, ó, vai até o 6, o 3 até o 16. Então fica bem claro que o maior de todos é o 3, né? E o menor de todos é o 6. Então rápido você já tem uma leitura do gráfico. Por isso que o histograma ele é muito simples, mas também ele é muito preciso, né? Ele é uma informação mais dinâmica, mais clara, né? É melhor de apresentar algo, né? Uma informação. Então, pessoal, a gente vai entender melhor, tá bom? Sobre histograma, polígono de frequência, mas a gente vai ver um histograma um pouco diferente, né? Que é simétrico. Lógico que não vai ter uma simetria perfeita. Então, a gente imagina aí que em uma empresa, né? Vai pesquisar a massa de todos os funcionários, ok? Por exemplo, de 40 a 45 quilos, 10 funcionários têm essa massa aqui, nesse intervalo. De 85 a 90, 6. Estou pegando aleatório aqui para não demorar muito. Ó. De 60 quilos até 65, 35, enfim. A gente vai colocar aqui as classes, ó, de 40 a 45, 45 a 50, na ordem, tá bom? E aí nós temos um gráfico simétrico, né? Quando você coloca a frequência, vai ver, ficou bem claro que a quantidade de pessoas, né? No caso aqui maior, é 42 pessoas que tem esse intervalo aqui nessa quantidade de massa, que é de 65 quilos até 70. E a menor de todas é de 85 quilos a 90. Então nós temos aqui um tipo de histograma simétrico, né, gente? Ó, como se fosse uma montanha aqui, ó, tá certo?
E no próximo aqui, no próximo gráfico, imagina aí a mesma pesquisa, tá bom? Falando de massas, enfim. Aqui nós vamos falar de alunos, imagina que seja numa escola, né? Uma pesquisa aí, a escola toda, né? E aí foi saber a massa dos alunos. Então, de 40 quilos até 45, tinha 35 alunos. De 45 a 50, 42 alunos, enfim. De 85 a 90, tinha 6 funcionários ou alunos, né? Aqui está falando de alunos, então, referente a alunos mesmo, tá certo? Agora, por que ficou assimétrico? Porque há um decrescimento aqui, ó, assimétrico, ok? Por exemplo, ó, de 40 a 45, 35, aí depois foi só diminuindo, ó. Então, aqui eu tenho um modelo de histograma assimétrico, beleza? Olha só, mais um assimétrico, mas só que é à direita, certo? Só que aqui está à direita, beleza? Aqui são outros dados, né, como vocês estão vendo, mas pode considerar o mesmo assunto, tá bom? Então, quando você coloca no histograma, o gráfico vai ficar crescente, ó, e é assimétrico à direita, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, falar um pouquinho do Setembro Amarelo, por que que tem esse nome, né? Então, a cor da campanha foi adotada por conta de uma trágica história que a inspirou. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike, tirou sua própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem, né, enfrentando esse mesmo problema, né, de desespero, tá bom? Então a mensagem foi espalhada pelo mundo afora. Olha só essa frase aqui, ó. A gentileza é o jeito mais bonito de ser sol no dia nublado de alguém. Procure a ajuda certa para a pessoa certa, né? Quem estiver passando por problemas emocionais, né? É muito difícil, né? A gente não pode achar que é brincadeira, tá certo? Compartilhe seus sentimentos com a pessoa certa. Procure ajuda, tá certo? O que eu desejo é que vocês sejam mais resilientes, né? Qualquer problema também que você vai achar que é o fim do mundo, todos nós temos problema, agora a gente tem que saber lidar com eles, né? Por isso que é importante trabalhar as emoções, né, na escola, em qualquer lugar, ok? Então, se conheça melhor, ouça uma música bacana, procure pessoas legais para conviver, né, para ter amizade, procure fazer o que é certo, procure coisas que te dá prazer, tá bom? Isso vai tirar um pouquinho a rotina de vocês e é isso, que eu desejo que vocês sejam pessoas de bem, pessoas saudáveis, tá certo? Então é isso, tá bom? Então, obrigado quem ficou até agora comigo, tá certo? Então até a próxima aula, se Deus quiser.